A última garrafa de vodka. E eu quero. Caralho, velho. Por mim, Hora reagir, né? Ó, Mais um videozinho. Não dá, tio. Eu tô cansado disso. Vou explicar pra você. O Felca, Você vai explicar o quê? num primeiro momento, eu achei Eu vou reagir em vídeos aleatórios, mano. Eu gosto de assistir, o que eu assisto no YouTube, eu vou estar reagindo aqui. que ele tava chateado com a gente. Porque ele não respondia às Ele nossas desapareceu. mensagens. Só que eu comecei a fazer uma autoanálise e falei assim, peraí, mas não há motivos para ele ficar chateado com a gente. Todas as vezes somos nós quem chamamos ele. Todas as vezes nós estivemos aqui para treinar com ele. Todas as vezes nós estávamos ali mentorando ele. Eu falei assim, não, eu não vou atribuir a mim uma culpa que é dele. A culpa é dele. E de verdade, a gente também não pode julgar o Felca. Porque o Felca, Júlio, é a maioria das pessoas. Quantas pessoas que assistem esse canal que já não tentaram por várias vezes fazer dieta, treinar e por algum motivo, quer seja uma mudança de O rotina, bagulho é doido, né? quer Fácil não. seja uma mudança no trabalho, ou Tudo que você muda a tua rotina, sai da tua rotina, o bagulho é foda você pegar no tranco e fazer aquilo virar uma rotina nova. alguma dificuldade fez com que ele, de alguma forma, desistisse. Agredice. Então, eu tenho uma visão. Minha visão de verdade. Primeiro, vamos entender o que aconteceu. Vamos entender o que aconteceu. E segundo, vamos apoiar. Porque se a gente também desistir dele, ele vai desistir. E quantas pessoas e de quantos projetos que nós tivemos aqui, que a gente foi buscar a pessoa, trouxe a pessoa e hoje a pessoa tá aí, o Igor do Flow. Quantas vezes o Igor do Flow ficou uma semana, 2 semanas sem aparecer? E hoje o Igor do Flow tem regularidade no treino dele. Mas o Igor do Flow não me prometeu nada de que ia virar atleta. O Igor do Flow não falou que queria competir. O Igor do Flow sempre foi o cara que odiou a sala de musculação. Agora o Felca, ele quis que nós abraçássemos ele. E nós abraçamos. Então, quando eu vejo desse ponto de vista, eu concordo com você. A gente tem que dar uma segunda chance. Mas até que ponto que essa segunda chance é válida, levando em consideração que ele deixou a gente falando, não deu uma satisfação do que estava acontecendo, ainda me volta com essa cara de pau? Eu acho que a gente tem que ouvi-lo, mas a história conta, Júlio, que a maioria das pessoas que tiveram a saúde e o corpo transformadas no início, elas caíram. É aquilo que a gente sempre falou, Júlio. Primeiro vira um esforço extremo, depois cria-se uma rotina e depois vira hábito. O hábito define a pessoa. Então, quando vira hábito, faz parte da pessoa. Ainda não virou hábito para ele. Não virou hábito e, o pior, falta de comprometimento. Ele não se comprometeu de graça. É, tá moiado pro Felca, hein? Deu mole. Ele veio aqui, se propôs a fazer conosco o projeto, começou muito bem, fizemos tudo o que podíamos. Aí do nada o cara me some, todo mundo no canal fica falando cadê o Felca, cadê o Felca, cadê o Felca? A gente procurando o Felca e o Felca sem responder a gente. Custava ele já mandar uma mensagem pra gente, falar, ó, tô com problemas pessoais, não consigo ir até vocês. Mas isso é característico da personalidade do Felca, Júlio, é fogo. O Felca é um bicho estranho, velho. Ele é trancado dentro de casa, ele é meio depressivo, ele é uma pessoa que guarda muito seus sentimentos, ele é introspectivo. Senta aqui. Senta aqui porque eu tô tentando acalmar o Júlio. Eu vou explicar pra você, eu tenho uma visão. Todas as pessoas, Felca, que eu cuidei ao longo da minha vida, elas, de alguma forma, em algum momento, caíram. E eu estive lá para estender a mão e levantar. Mas a concepção do Júlio
é que você abandonou a gente. E a minha concepção é que você, acima de tudo, é uma pessoa de personalidade difícil. Depressivo, introspectivo. Você é um bicho esquisito. E aí eu falei assim pra ele, pô, vamos pelo menos ouvir o Felca primeiro. Felca, o que aconteceu nesse último mês que você desapareceu? Faz 1 mês, cara, que você desapareceu. Você tá jogando Tigrinho? Tacada bom, caralho, eu- tigrinho, filhada. Sem risada. Eu vou ser sincero com vocês, tá? E pra mim é muito difícil falar isso porque envolve um enfrentamento. Mas eu tenho depressão, eu tenho diagnóstico de depressão e muitas vezes esse último mês eu vou ser sincero com vocês porque se eu mentir, Você tá mentindo pra você mesmo. sim. Esse último mês eu voltei a beber e o álcool na minha vida, ele não funciona como uma diversão. Eu não bebo pra me divertir, eu não bebo pra dar Uma válvula rolê. de escape. Eu bebo pra Fugir dos problemas. calar minha mente, sabe? Eu bebo pra... E quando você bebe, você esquece? Durante o período que eu não tô em mim, por causa do álcool, eu esqueço. Só que depois volta em dobro o peso, todo o peso volta em dobro. E aí você se fecha. E eu me fecho. E esse mês eu tive um mês mais difícil, um mês de uma certa baixa na depressão. Eu não tô conseguindo dormir direito e quando eu durmo eu só tenho pesadelo. E quando eu entrei no projeto, eu já estava com tudo isso nas minhas costas e eu nunca falei isso para vocês porque eu sempre penso que eu tenho que chegar e ser divertido e fazer o pessoal rir, trazer um alto astral, só que muitas vezes é muito difícil lidar com a minha própria cabeça, assim. Eu tenho pensamentos muito pessimistas e muitas vezes eu não consigo dormir e na verdade muitas vezes eu sei que isso pode parecer até mais pesado, muito pesado, mas muitas vezes eu me odeio, assim. Da Virgínia, que o Felca tá estressado. Brex. Quanto tempo você não dorme 8 horas seguidas? Bichão postou um vídeo revoltado lá falando do tigrinho. Faz muito tempo. Faz Você muito sabe tempo. que isso é destruidor pra mente e pra saúde, né? E o momento que eu estava no projeto com vocês, que vocês me receberam, foi um dos momentos melhores da minha vida, assim. Um momento que eu tinha mais ânimo, que eu tinha mais vontade, eu estava conseguindo vencer essa desgraça que é essa depressão, essa desgraça que é essa doença. Eu tinha mais impulso. Brinca com depressão não, que o bagulho é louco, família. O bagulho é doido. Só que Graças a Deus esse mal eu nunca tive, mas vi várias pessoas de perto te destruir por causa dessa merda de doença. quando a voz se torna mais forte na cabeça, eu meio que não sei para onde ir. E esse mês aconteceu isso. Mas eu tô falando do fundo do meu coração mesmo que eu queria pedir desculpa. E essa desculpa ela vem com muita carga, porque não é uma desculpa que eu peço só pra vocês, é uma desculpa que eu peço pra mim mesmo. Porque a única coisa que me mantém vivo, Nossa, mano, olha a pupila do olho do Felca. Olha o tamanho, mano. Você tá sempre que não dormiu, alguma parada assim, ó. Remédio. e a única coisa que me mantém acordando todo dia é acreditar que o amanhã pode ser melhor. É acreditar que eu posso vencer todos os meus demônios, acreditar que eu posso vencer Todo mundo pode, né, mano? Só pedir a Deus e determinação. Todo todos os mundo meus consegue. pensamentos ruins, meus pensamentos de ódio, acreditar que eu posso um dia viver uma vida normal. Só que a mente, ela prega peça, cara. E Cara, geralmente eu nunca sei quando ele tá falando sério, mano. Mas hoje, ó, primeira vez que eu olho pro Felco. Segunda, né? A primeira foi a do Tigrinho lá da Virgínia. Ele ficou revoltado. E essa
Dá pra ver que ele tá falando sério mesmo. Você tem tido algum tipo de lazer para tentar escapar dessa situação? Sair, passear, fazer alguma coisa que consiga escapar atualmente? Porque também se você, Felca, ficar trancado dentro do quarto, nessas trevas, com esses pensamentos, sem sair dali, cara, me preocupa a evolução disso. É muito raramente que eu tenho algum lazer que eu consigo fugir um pouco. A gente chama de buraco, né? O que ele tá enfrentando agora. E boa parte desse momento de escape é realmente o que eu tenho com álcool, assim. Só que não vale a pena. Não vale a pena porque a dor, ela vem com o dobro de peso depois que o efeito passa e você acorda no outro dia. Você sente com 10 vezes mais peso, assim. Você sabe que fisiologicamente falando, metabolicamente falando, o álcool, ele, num primeiro momento, ele é uma solução paliativa. Porque quando você está num quadro desse de depressão, onde os hormônios da euforia, do bem-estar estão suprimidos e o hormônio do estresse está em alta, o álcool ele consegue, num primeiro momento, te libertar disso. Você se sente mais leve, você se sente menos carregado. O problema é que os receptores para o álcool são ligados, há a liberação do hormônio que vai te acalmar, só que você dorme, no outro dia quando você acorda, esses receptores foram embora, você está ainda mais suprimido de hormônios do bem-estar e aí você acorda pior do que você estava antes do álcool. Você acorda pior. E aí você só vê uma saída, beber de novo para ficar melhor. Por isso que me preocupa, por isso que eu perguntei. Como você está fazendo para sair desse ciclo terrível de ficar trancado dentro de casa, você e seus pensamentos? Quando eu comecei no projeto, eu comecei com tudo. Eu fiz 2 meses de muita disciplina, sem errar. No último mês, no terceiro mês ali, eu entrei num buraco fundo mesmo. Aconteceu alguma coisa ou foi acontecendo? Não, eu acho que foi acontecendo. É uma carga que eu já carrego há muito tempo, assim. Mas, principalmente, eu falo isso com toda humildade, eu queria que vocês me recebessem de volta. Porque eu preciso provar pra mim mesmo, e com todo respeito, não é provar pra vocês, mas é provar pra mim mesmo que a depressão, essas merdas, o pessimismo, o ódio, não pode ser maior do que a minha força de vontade de mudar. E o que eu peço pra vocês é mais um mês. Mais um mês pra me provar. Eu não quero que vocês acreditem no que eu digo, acreditem na minha palavra. Eu quero que vocês acreditem na minha atitude, no que eu vou mostrar. Porque tem uma frase do Napoleão Bonaparte que diz assim: eu não sou glorioso pelas minhas vitórias. Eu sou glorioso pelas derrotas aonde eu consegui me levantar. E eu entendo que eu caí, que eu fui derrotado, mas eu acredito porque eu tenho que acreditar que eu consigo me levantar e consigo sair dessa merda. E para provar isso para vocês, a última garrafa de vodka. E eu Você quero. precisa beber? Caralho, velho. Quero. Caralho, mano, o Felca tava na... Bagulho louco, hein? Fala. É você que tem que falar. Eu quero que essa seja a última vodka que eu botei na minha boca. Vai ser. Você tem que entender uma coisa, cara. Eu acredito, o Renato acredita, nós acreditamos. Mas o mais importante é você acreditar. Renatão, na minha concepção, o que eu acho que aconteceu? Ele vinha se tratando, treinando, liberando dopamina durante o treino, que era fundamental para manter o equilíbrio emocional dele. Parou de frequentar, automaticamente não tem mais liberação de dopamina,
E aí ele começa a fazer o quê? Voltar para a situação que ele tinha antes. Ele se fecha. Eu tive um filho, eu falo tive porque hoje ele está bem, mas ele está monitorado. Você sabe, o meu filho mais velho, Guilherme, é público. O meu filho mais velho, o Felca, ele foi internado no Canadá, porque ele foi evoluindo o quadro dele de depressão, que ele começou a ter psicose. Ele foi internado no Canadá. Meu filho chegou a evoluir o quadro dele, que ele achou, ele começou a ligar pra gente dizendo que tinha alguém perseguindo ele. Tinha alguém seguindo ele. E a gente entrou em pânico. Poxa, tem alguém perseguindo meu filho. Não tinha ninguém perseguindo meu filho. Cara, pior que eu não sabia, mano, mas tem uns relatos aí do amigo do meu pai que manda as mensagens pra ele assim, fala que tá sendo perseguido, que vão matar ele, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E o cara não usa droga nenhuma, só é alcoólatra. Bagulho doido, hein? Ele estava num quadro depressivo. Esse quadro depressivo. Depressivo o cara tá, verdade. Ele foi evoluindo, até entrar num quadro de psicose. O que salvou meu filho? Primeiro, o que salvou meu filho, acima de tudo, foi amparo. Foi cuidado, amor, carinho, preocupação. Segundo, mudança de ambiente. E terceiro, a atividade física. Meu filho era obeso. O que o Júlio disse é o que eu compactuo. Você é muito obsessivo. Sabia isso não, do filho do Cariani, não. Sabia disso não. Você virou a chave, você se comportava como um atleta. Você não colocava um doce na tua boca, você não comia nada. Você era um cara 100%. É uma característica sua. Você é um cara obsessivo. Se você colocar uma coisa, só que da mesma forma que às vezes você é obsessivo pro lado do bem, É o 880. É o 880. Você vai lá e bebe todo dia. Aqui a gente quer que você seja 80, cara. O 8 não serve. Se eu tivesse disposto a desistir, eu não estaria aqui. É fato. Eu só vim aqui porque eu acredito que eu sou mais forte. Eu sou mais forte do que toda a merda. Toda a merda na minha cabeça. Eu sou mais forte do que a depressão e é por isso que eu tô aqui. É difícil pra mim vir aqui. Hoje foi o dia mais difícil pra mim vir porque eu tô mesmo humilhado. Eu tô vulnerável. Foi um enfrentamento falar tudo que eu falei. É um enfrentamento olhar pra vocês agora. Eu tô até com um pouco de dificuldade de olhar pra vocês. Porque eu sei que vocês confiaram em mim. Eu sei que vocês deram tudo pra mim que vocês puderam. E eu sinto que eu decepcionei vocês. Eu sinto que vocês tiveram uma expectativa em mim em que eu não pude atender. E eu me sinto culpado, mas a chama ela não se apagou. Porque não é uma questão de querer. A depressão ela é muito mentirosa, porque ela fala pra você ficar na cama o dia inteiro e fala que tá tudo bem você fazer isso, tá tudo bem você beber, tá tudo bem você ficar na cama, tá tudo bem você não realizar os seus objetivos, tá tudo bem você não realizar suas metas, mas o que ela não fala é o dano e o caos que isso vai gerar na sua vida. Ela não fala isso pra você, ela só fala pra você ficar na cama. E daí quando eu percebo a minha motivação sumindo, o meu ânimo sumindo, eu retomando alguns vícios negativos, eu percebo que não tem a opção. Caralho, mano, o Felca tá numa deprê lazarenta, hein, cara. Nossa, mano, que foda, mano. Pra você ver, né? Que dinheiro não é tudo na vida. Eu tô falando que o cara é milionário e tal, mas o cara tem uma condição de vida melhor que, tipo, né? Muita gente. Pra vocês verem como dinheiro não é tudo, mano. O bagulho é doido, cara. Vários cara famosos aí, tudo ficando depressivo aí, porque dinheiro não adianta nada, não. De vencer a depressão Se e você não vencer souber lidar com a os tua demônios, cabeça, meu amigo. é uma necessidade. É uma necessidade que eu tenho. E se não fosse o sentimento de eu preciso estar aqui, eu não estaria. Então, se vocês puderem me receber de volta, eu quero provar não com
palavras, mas com atitude. Eu peço um mês a mais, um mês para revelar meu corpo, mostrar o progresso, mostrar o resultado de tudo, de toda a disciplina que eu tive. Eu caí, mas eu vou voltar mais forte e quero continuar e quero provar para mim mesmo que eu sou mais forte do que a depressão. Só do cara que é depressivo ter uma decisão dessa aí é. Puta, é muito foda. Muito foda na vida do cara isso. Eu sou mais forte do que meus demônios. E eu quero ouvir um pouco de vocês agora, se vocês me recebem de volta. Eu vou falar primeiro aqui, ô Felca, porque eu sou um cara de coração mais mole, sempre fui. O Júlio é um cara mais durão. O que eu vou dizer é o seguinte, O Cariano. que eu te entendo. Entender não significa aceitar. Entender não significa que tá tudo bem. Até porque quem tolera muito faz de algo negativo banal. A gente não pode banalizar o projeto. Eu te entendo porque você... Quantos você tem, Felca? 26. Você tem a idade do meu filho. Dá uma passada Meu na filho nasceu câmera no dia para. 3 de maio de 1999. Você tem a idade do meu filho. Eu te entendo porque você literalmente tem a idade do meu filho. Então, eu vejo muito do meu filho em você. E eu sei a luta que você passa. E eu sempre vou estar do seu lado para entender, te apoiar. Talvez tenha mais nos magoado foi a ausência de notícia. Foi a falta de você olhar e falar assim, cara, eu não tô bem, eu preciso de ajuda. Mas eu também respeito isso. Porque ainda não há uma construção de intimidade. De você olhar e falar assim, pô, tô mal, velho. Talvez outras pessoas estejam mais acessíveis para você quando você estiver assim. Ou talvez você nem tenha essas pessoas. Talvez a luta é você contra você mesmo. Então, da minha parte, eu não só recebo você de volta, como vou redobrar a minha atenção e começar a perceber pequenos gatilhos que eu devia ter notado quando você começou a vir aqui. Eu já vi você menos brincalhão, menos divertido, mais fechado. Teve um dia que a gente sentiu que você estava um pouco até irritado. Características que eu, experiente nisso, sei que é uma mudança de comportamento ligado a um processo de início de depressão novamente. E eu não percebi isso, fui perceber com seu sumiço. Agora o Júlio, ele já é mais general. Eu não sei como é que é a visão do Júlio sobre isso. A minha visão é o seguinte, Foca. Eu já tive sua idade, cara. Na sua idade, meu problema não era bebida. Meu problema era balada, mulher. Então tinha muito problema. Eu já era campeão brasileiro nessa época. E o meu grande dilema era: será que eu vou levar isso adiante? Será que eu tenho condição de ser competitivo num cenário que não existe ajuda, que não existe patrocínio? Eram outros tempos. Então, eu ficava entre a cruz e a espada. Mas aquele amor que eu tinha dentro de mim no esporte nunca deixou de apagar. E eu nunca, em nenhum momento, sonhei em deixar de acreditar que eu poderia ser melhor. Ele tomou uma garrafa ali de trazer a vodka, minha versão sozinho. melhor. Eu, Júlio, eu acredito totalmente que você tem condição de ser a sua melhor versão. Mas não adianta eu acreditar, sendo que você não acredita. Então, o que me pega aqui é, eu já conversei com você várias vezes por inbox. Inclusive ontem agradeço você ter me mandado uma mensagem, porque ontem eu estava enfermo, estava ruim e não consegui vir trabalhar, e você mandou uma mensagem ali para mim. Então isso mostra que você tem empatia, que você é solidário. Mas eu preciso que você seja solidário com você mesmo, que é o que não está acontecendo. Você precisa ter compaixão com você e no momento de dificuldade, você nos procurar. Nós seríamos o primeiro a ir lá na sua casa, a tirar você da cama e a levar para a academia. Só que você precisa depositar esse voto de confiança em mim e no Renato. E quando você se coloca dessa forma e desaparece, quer dizer que você não está confiando na gente totalmente.
Então, é isso pra mim que me deixa chateado. O fato de você sumir, o fato de você voltar a beber e o fato de simplesmente você falar, cara, eu não tô legal. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que vocês venham até mim. Eu preciso de alguém que me faça sair dessa situação. Entenda uma coisa, o álcool é o seu veneno e a musculação é o seu remédio. Se você deixa de usar o seu remédio, logo você vai pro veneno. Os dois vão caminhar lado a lado, o bem e o mal. Então, se você não tomar o seu remédio que vai te fazer bem, o mal vai acontecer para você. Então, o que você tem que fazer? Não deixar mais cair no limbo que você caiu. Você não pode fazer isso. Primeira coisa que eu quero que você faça, cara, levanta a cabeça, ergue o peito e sinta-se à vontade. Porque antes de qualquer projeto, você realmente está entre amigos. Eu gosto muito de você como pessoa, o Renato gosta de você como pessoa, e isso não interfere em nada, absolutamente nada. Esquece projeto, esquece canal, esquece as pessoas. Mas a forma como você se comporta não mostra maturidade para encarar a nossa amizade como ela deveria ser. Então, o meu desejo é que você nos permita a sermos seus amigos de verdade, para poder compactuar, para poder dividir, para poder lá na frente dar risada junto de tudo que você está passando agora. Eu acho que o Júlio atingiu o ponto, cara. Eu acho que o Júlio foi de uma sabedoria muito maior do que a minha, inclusive, com as palavras. Deixa a gente ser seu amigo, cara. Sabe por quê? O ambiente molda a gente. Se Caralho, você mano, tiver essa mais fita é próximo da foda, gente, mano. O nosso Se você estiver ambiente... perto de pessoas que te atrasam, que te arrastam, você sempre vai, parece que não anda. É a desgraça, cara. Ah, real impacta mesmo. no seu ambiente. E me desculpa, Felca, seu ambiente não é bom. Não é bom, cara. Trancado dentro de um quarto, escuro, é o pior ambiente para quem quer sair de uma depressão. Ficar É bem que eu não tô na depressão, mas no quarto eu tô... trancado, agarrado numa rede social, ficar trancado com os seus próprios pensamentos, que na maioria deles são pensamentos ruins, não é o melhor ambiente. A gente vai até você. Dane-se os nossos compromissos. A gente vai até você, cara. A gente vai até você, a gente desce você, Dane-se coloca os você pra compromissos. treinar, faz um treino, Foda. volta, Foda, sai, muito foda. vai comer alguma coisa junto, volta, abre aquelas janelas. A tua expectativa é outra. Deixa a gente ser seu amigo. E o Júlio falou uma coisa, levanta a cabeça, velho, tá tudo bem. Vamos aqui, cara. Sei que você não gosta muito de abraço, você detesta contato, mas não tem muito jeito. Levanta a cabeça, Pedro. Nós estamos juntos nessa, certo? É de coração, é de verdade. Sinta-se amparado. Não é por vídeo, não. Esquece esse rolê. É por você, é por quem você é, pra nós. Esquece o Felca, eu tô falando com o Felipe. É com o Felipe que eu tô falando. Não é o Felca. É muito mais do que isso. Não é pro canal. Se o Maurício quiser desligar agora, ele pode desligar. Mas o que eu quero de verdade é que você seja nosso amigo. Porque nós somos amigos de você. Certo? Bom, Julião, tá feita a conversa. Cara, ele é... dá pra ver, né? Foda. Não tá bem mesmo, cara, mano. É nítido, só ver o... O jeito dele sempre é o mesmo, mas dá pra ver que ele tá diferente, mano. Pra Meu baixo. coração tá em paz. Eu também. Agora eu tô... Porque Sabe, eu precisava jogar isso pra e fora. não é só isso, eu tava me dando angustiado, raiva. velho. Porque eu sabia que tava acontecendo alguma coisa. Eu só não sabia que era tão pesado. E agora eu acho que a gente tem que retomar o projeto, virar a página. Eu sou um cara de virar a página, tá, Felco? Virar a Começar página. de novo. O Júlio Caiu, colocar levantou, você voltou nessa a andar. sala de musculação e você fazer o melhor treino da sua vida hoje. Vamos lá, cara. Vamos lá. Tô motivado. Eu vou provar que é possível e eu vou contar mais com vocês, de verdade, porque eu tenho um problema. Sempre que eu tô mal, eu tento me fechar em mim mesmo, porque eu tenho medo de dar trabalho para as pessoas e medo que elas vão se incomodar. Eu tenho muito medo de incomodar. Então eu me fecho em mim mesmo e tento suportar sozinho, mas é muito difícil e tem vezes que simplesmente não dá. Ninguém fica forte sozinho, Felca.
Ninguém cresce sozinho. O Renato teve pessoas que foram essenciais para o crescimento dele. Assim como ele, como o Maurício, são essenciais para o meu crescimento. Ninguém consegue nada sozinho, cara. Você não vai conseguir as coisas sozinho. Você precisa se agarrar em pessoas que são espelho e que hoje estão numa situação que podem te fortalecer. Isso é interesse em comum. E nós temos o mesmo Verdade, né, interesse que mano? o seu. Meu filho tem filho já, esposa, família, trabalho. Se você chegar pra ele e falar assim, como é que tá a depressão? Sabe o que ele fala? Controlada. Não tem cura. Controlada. Tem ele fala. controle. Tá controlada. É só pai. por hoje. Fala, filho, tá tudo bem. Como é que estão os seus remédios? Tá tudo bem. E a depressão? Tá controlada, pai. Controlada. Conta com a gente, tá bom? Vou contar. Obrigado mesmo, obrigado por me receber de volta. Sou grato do fundo do coração. Eu vou entrar mais em contato com vocês, vou conversar mais com vocês, vou deixar mais vocês fazerem parte da minha vida. É difícil para mim me abrir, mas eu vou tentar o máximo porque eu sei que vocês realmente querem meu bem e eu não sei disso, eu não sei por isso do que é mostrado na câmera, eu sei por isso do que é mostrado no off. Quando vocês chegam e falam, e aí, como que tá? Tá tudo certo? Tá precisando de alguma coisa? É aí que eu vejo que vocês realmente querem meu bem, querem meu crescimento. Eu vou acreditar mais em vocês, vou confiar, vou deixar vocês acreditarem mais em mim, vou deixar vocês confiar em mim. E eu não tô nem um pouco desmotivado. A chama, ela diminuiu, aquela chama, aquele impulso, aquela Eu nem sei quando os caras falam sério, mas... aquele ardor que eu tinha, aquela vontade, ela diminuiu, mas ela não se extinguiu. Eu vou nutrir ela para que ela volte e eu prove para mim mesmo que eu sou capaz. E ela vai voltar. Vai voltar. Vamos treinar? Vamos treinar. É isso. Deixa um comentário de apoio aqui, porque É, a Felquinha tá mal, pai. Forças, Felca aí. É nóis, tropa, pra mais um aí. Chama, meus queridos.